Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael Matiello. Essa aqui vamos seguir aqui com a aula 5 do curso do Ebenezer. Como eu já falei nas aulas anteriores, quando o pessoal ele começa a ter a dúvida, é um pouco difícil entender o pessoal. Alguns não conseguem se expressar em inglês muito bem, outros falam inglês muito rápido, com muito sotaque. É difícil fazer uma tradução simultânea ali. Vocês vão ver no finalzinho lá que tem um ponto que até o Ebenezer não entende. Ele fala, não entendi o que você quis dizer, o cara escreve até a dúvida. Então tem alguns pontos aí que parece que fica um pouco enrolado, mas até o próprio Ebenezer não está entendendo o que o pessoal está falando. Ok? Mas a aula é muito legal, espero que vocês gostem e bora lá. Rompimento, reversão. E aqui também rompimento, reversão, 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 ok? Reversão, rompimento, ok? Então o level está funcionando como uma zona forte, ok? É uma zona forte. Não muito forte, mas está funcionando como uma zona forte. Aqui também, ok? Essa também, aqui também, ok? Ok, aqui. Então o mercado está respeitando essa zona aqui como ponto de reversão. Então você pode confiar nessa zona, ok? E se o mercado novamente chegar nessa zona, você pode operar. Esse leva até essa zona aqui, essas duas linhas, essa zona aqui, tá? É uma zona. Então, se o mercado tentar cruzar essa zona, pode reverter, pode rejeitar. Então, você precisa de uma confirmação, mas dos compradores ou vendedores, para ir com compradores e vendedores, mas é uma zona forte. Então, eu posso usar aqui uma confirmação de 5 segundos. Se você Se você colocar no gráfico de 5 segundos, você vai saber se pode ir com compradores ou vendedores, ok? E aqui, então uma zona aqui, eu desenho essas zonas aqui. Ok, eu acho que eu desenhei essas zonas aqui na primeira aula. Ok, o mercado está respeitando essas zonas. A maioria das vezes, pelo menos. Ok, reversão, 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 reversão. Ok, reversão, reversão, pontos de reversão. E o mercado ainda está respeitando essa zona. Ok, está respeitando aqui ainda está respeitando essa marcação. Então você pode operar nessa zona no futuro. Então no futuro você vai ter algumas vitórias aí operando nessa zona. Você pode você pode entrar aqui embaixo ou aqui bem embaixo aqui no futuro. Ok, não é nenhum problema. Então tem uma dúvida se o mercado chegar nessa zona aí numa tendência de alta, eu posso confiar nessa zona? Então eu posso considerar essa mesma zona aqui se o mercado chegar novamente numa tendência de alta ou de baixa. Então você não precisa ficar mudando, tá? Você pode confiar nessa zona, ok? Isso é sobre entrada de vendedores e entrada de compradores, ok? Essas zonas elas mostram SNR são as zonas de entrada de compradores e vendedores, ok? Então isso aqui é uma zona consistente, ó. Você pode, você sabe que essa zona está funcionando. Se o mercado chegar a essa zona, você pode operar diretamente. Ok? Sempre que o mercado chegar nessa zona, você pode operar. Então, essa é uma zona consistente. Mas é que se você quiser entrar aqui nesse ponto que o mercado está agora, você vai entrar somente acima dos pontos de entrada, ok? Então, essa aqui é a entrada anterior de vendedores. Ó, é uma tendência menor aqui de alta, tá? Então, agora a gente está vendo vendedores ali em cima. E se o mercado cruzar essa linha, se o mercado quebrar essa zona, ok? Se o mercado quebrar essa zona, então há uma chance de vendedores entrarem novamente. Porque eu já te disse, numa tendência de baixa, uma tendência de alta, se o mercado quebrar uma zona anterior, então compradores ou vendedores devem entrar, ok? Depois do rompimento. Como aconteceu aqui, ó.
entrada de vendedores, rompimento, vendedores, mas para ir com vendedores você precisa de uma confirmação dos vendedores e uma confirmação. Então você pode saber que os vendedores vão entrar no mercado, ok? Ok, obrigado. Ok, eu vou começar essa sessão, ok? Sobre análise de candle, ok? Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui para ter alguma ideia sobre esse tópico de hoje. Ok, aqui eu vou explicar como prever o próximo candle e qual pontos você tem que focar para prever o próximo candle. Eu vou explicar, ok? Vou explicar alguns pontos aqui, ok? Eu vou explicar esses pontos. A tendência, a gente tem que observar a tendência, as zonas suporte e rompimento, ok? E entradas de onde compradores e vendedores entram de forma forte, okay? E pontos de entrada de compradores e vendedores em uma tendência de alta ou baixa. Eu vou explicar sobre alguns padrões sobre engolfo, como engolfo, padrão ombro, cabeça, ombro, ok? E rejeições, vou explicar sobre rejeições, ok? Confirmação de 5 segundos. Todos esses pontos vão te ajudar a prever o próximo candle. Se você sabe todos esses pontos, você pode facilmente operar o próximo candle. Ninguém pode prever 100% dos candles, mas se você tem algum conhecimento, você pode prever pelo menos de 5 a 10 candles facilmente. Não é um problema, você precisa de uma boa experiência para fazer isso acontecer. Tente na demo, não tente na conta real. Depois de alguma experiência e bons resultados, você vai para a conta real, ok? Eu vou explicar como prever o mercado agora, prever o próximo candle. Ok, vamos lá. Ele está fazendo umas perguntas aqui pro pessoal, tá? Da mentoria. Ele não entendeu o que o cara perguntou. Tá perguntando se o cara tá lá, ele não entendeu o cara, provavelmente. Muito ruim o som do cara, ele não tá entendendo o cara. Ok, não tá falando nada aqui por enquanto. Tava com algum problema aqui de comunicação, tá? Ok, aqui, só um minuto. Ok, eu vou explicar agora sobre esses pontos. Nesse vídeo, eu vou explicar as tendências e as regiões, como eu faço esses trades aqui, como que eu faço, como eu opero, ok? Eu vou explicar agora as minhas operações claramente, então você vai ter uma ideia, ok? Aqui, ok? Aqui eu vou explicar alguns trades aqui, nessa área aqui, alguns trades nessa área. Nessa área aqui a gente está vendo aqui, no passado, aqui um price action. E é uma zona também. Um ponto de reversão. Um ponto de reversão. E um ponto de rejeição. E uma zona aqui, ó. Um level aqui. É um suporte aqui. Aqui é um suporte.
depois esse mercado virou esse ponto, essa zona virou uma resistência. Então aqui em cima a gente está vendo uma resistência, ó, nesse candle aqui. E um candle fraco, ó, um candle fraco e com uma rejeição dos vendedores, mas a tendência é muito forte. Uma tendência de alta muito forte no mercado, mas nessa zona aqui tem um candle forte, esse também é um candle forte, candle fraco, então os vendedores estão entrando aqui, depois desse candle grande aqui, os outros candles estão se tornando fracos, ó, porque essa zona aqui é uma zona de entrada de vendedores, ok? Então há vendedores nessa ponta. É por isso que os compradores não fizeram outro candle forte nesse aí, como aquele anterior. Mas depois desse candle, a gente viu compradores tentando quebrar essa zona. Eles estão tentando quebrar essa zona de forma muito forte, fizeram esse pavio, ó. Mas novamente rejeitou lá de cima, uma rejeição muito forte da mesma zona, do mesmo level. Então a gente está vendo um sinal de reversão na zona. Eu vou mostrar essa zona aqui. Ok, eu vou mostrar essa zona aqui. Então, essa aqui é um padrão estrela cadente, uma forte rejeição. Os vendedores estão dominando os compradores aqui. A gente viu anteriormente um ponto de reversão, um candle de reversão fraco, e agora uma grande rejeição ali dos vendedores. Isso na mesma zona. Eles tentaram anteriormente, mas falharam. Tentaram nesse candle aqui, mas falharam novamente em quebrar a zona. Ok, eu vou te mostrar aqui. Então aqui, esse é um level, uma zona. Esse é um level também. Então há umas reversões aqui no mercado, alguns pontos de reversão. Pontos de reversão e a gente está vendo uma tendência menor de baixa. E a gente está vendo aqui uma rejeição muito forte nesse pavio. E a gente está vendo um sinal de reversão. Então, a primeira tendência, o primeiro ponto aqui é a tendência maior de baixa. Segundo, grande rejeição na zona, no mercado, naquela zona. E o terceiro é um sinal de reversão, que é a estrela cadente ali. Ok? Isso aqui é uma SNR, né? É uma área de reversão, uma zona de reversão. E há um sinal de reversão, né? Tendência de baixa. A gente está vendo sinais de reversão e está vendo uma zona SNR muito forte. Então a quarto ponto é a rejeição. Essa grande rejeição dos vendedores. Então a gente já viu uma rejeição no candle anterior e nesse candle tem uma rejeição muito forte, muito grande. Então aqui a gente tem 4 possibilidades para ganhar. Se você der um put aqui nesse candle, a gente tem 4 oportunidades para ganhar. Se você der um call aqui nessa zona, a gente tem algumas possibilidades para ganhar. Eu vou explicar aqui. Tendência menor de alta, esse é o primeiro. Tendência menor de alta. E a gente está vendo um momento de alta, de compra. Momento forte, ok? A gente tem dois pontos aqui para ir com os compradores. Ok? Só 2 possibilidades se der um call aqui. Se você der um put, a gente tem 4 oportunidades, 4 possibilidades. Então é melhor ir com os vendedores, dar um put aqui nessa zona, ok? Porque há mais chances de ganhar se você for com os vendedores. A gente tem menos possibilidades de ganhar com os compradores. Então nessa zona a gente pode ir com os vendedores, ok? Então sempre você precisa observar as possibilidades no mercado, as possibilidades para ganhar. Então você pode ter alguns bons trades aqui, ganhar alguns trades, ok? Aqui eu vou explicar, ok? Aqui a gente está vendo uma rejeição. Uma rejeição aqui.
dessa zona aqui, ó, essa rejeição desse número redondo, a gente está vendo uma rejeição. E a tendência é uma tendência de alta, tendência menor aqui, ó. Tendência de alta, rejeição no número redondo, ok? Rejeição no número redondo. A terceira é o momentum de alta, forte presença compradora no mercado, fazendo candles fortes, porque eles fizeram uma nova máxima. Isso significa que ainda os compradores estão muito forte aqui. Mas por causa dos vendedores ali em cima, teve essa rejeição. Então os vendedores entraram a partir desse ponto, mas se você comparar com esse momento de alta aqui anterior, o candle é muito fraco, muito pequeno comparado com esse momento que vem aqui atrás, ó. Aqui a gente está vendo um momento de alta, entrada de vendedores, compradores. Vendedores entraram, compradores. Porque numa pressão compradora forte, há muita pressão compradora e um único candle não pode parar a força, não para o momento. Na maioria das vezes, tá? Nem sempre, mas 80% das vezes, um único candle não estopa o momento. Ok? É muita pressão ali para um candle parar. Então observe isso no mercado. Mesmo se há um candle de engolfo aqui, novamente o próximo candle deve ser verde. Na maioria das vezes. Porque há um candle, às vezes acontece um candle de retração, um candle de descanso numa tendência de alta. Se você vê algum engolfo de baixa numa tendência de alta, na maioria das vezes o engolfo não vai funcionar, porque há muita pressão vindo dos compradores aqui no mercado. Se você vê muita pressão compradora, esse tipo de candle, um candle simples, não vai parar o momento. Então o próximo candle deve ser verde na maioria das vezes. Okay? Se você vê algum padrão de engolfo de alta, em uma tendência de alta, então o engolfo vai funcionar. Então numa tendência de alta, a gente vê muita pressão compradora e o engolfo de alta ele vai funcionar, na maioria das vezes. O próximo candle deve ser verde, um engolfo de alta. Mas uma tendência de alta, um engolfo de baixa não deve funcionar. E aqui a gente está vendo um engolfo aqui, ó. Um engolfo de baixa numa tendência de alta com muita pressão compradora. E teve uma rejeição aqui embaixo, ó, no pavio. Ok? Eu vou te falar as possibilidades aqui. Então, a primeira, tendência. A tendência é a primeira possibilidade, eu já expliquei sobre a tendência, mas eu vou explicar novamente. Ok? No mercado, uma tendência de alta ou de baixa, em qualquer tendência, eu vou explicar aqui. Uma tendência forte, tendência de alta forte aqui, desse level até esse level, uma tendência de baixa, daquele level até esse level, uma tendência de alta novamente aqui, eu vou explicar aqui, ó. Nessa tendência, a tendência começou daqui, dessa zona, até essa zona. A gente está vendo aqui uma tendência menor de alta. Desse level até esse level aqui, a gente vê outra tendência. Então, se a gente for com os compradores aqui, você tem mais possibilidades de ganhar, porque está na tendência aqui, ó. Porque está numa tendência de alta. Se você for com compradores na tendência de alta, você tem mais chances de ganhar. Se você for com vendedores numa tendência de alta, você tem algumas possibilidades só. Então, as chances são menores. A gente vê só algumas possibilidades de ganhar. Então, é melhor seguir a tendência, ao invés de contra a tendência. Se você seguir a tendência, há mais chances de ganhar. Se você for contra a tendência, há menos chances de ganhar. Então é melhor seguir a tendência. Se você vê algum momento muito forte, de baixa ou de alta, a maioria das vezes siga o momento, não vá contra a tendência. Se você vê uma tendência, se você ir contra, você está vendo aqui um engolfo aqui de baixa, não funcionou, ó. Ali em cima também, o único candle não para o momento. Na maioria das vezes, mesmo que engolfo, não param a força contrária, ok? Principalmente numa área muito forte de compras, ok? Então, esse engolfo numa contra-tendência, ele não
funciona. Essa zona aqui é uma zona muito forte de vendedores. Os vendedores entraram, candle vermelho, mas depois os compradores entraram novamente. Então teve um candle vermelho porque era uma área de vendedores, mas não era tão forte para parar esse momento. Então o mercado continuou aqui, ó, que tinha uma força muito forte compradora, um candle de retração ali, e depois o mercado continuou a subir. Então sempre observe esses pontos em qualquer tendência. Aqui é outro exemplo, a tendência de baixa, engolfo de alta, não funcionou. E então ele nem sempre funciona, ok? Então o estrela da manhã também ele não funciona sempre. Então se você vê alguns, então se você vê numa tendência de alta, se tiver uma rejeição numa zona, numa SNR, ok? Onde você quer me mostre em que ponto? Eu não consigo. Você pode desenhar aqui? Eu não estou conseguindo entender a sua dúvida. Ok, eu vou tentar desenhar aqui. Ok. Você tem uma opção aí de desenhar na minha tela, aí na parte de baixo da sua tela. Tente clicar aí para você conseguir desenhar aqui para me mostrar a sua dúvida. Ok, tem uma opção de desenhar. Ok. Ok, eu estou procurando aqui. Ok, no final eu vou verificar e te falo. Na esquerda, esse ponto? Esse ponto aí, esse ponto. Ok. Tem uma tendência de alta, mas teve uma rejeição. E tem uma rejeição, essa rejeição aqui. É uma rejeição de uma zona forte e o mercado subiu. Mas teve uma rejeição de uma zona forte ali. Então, por que o mercado subiu? Compradores são mais aqui, ó. Compradores são menos. Mas o próximo candle teve uma rejeição, certo? Em uma zona. Ok, eu vou explicar isso aqui. Compradores são mais aqui. Estamos vendo pressão compradora e uma entrada de vendedores a partir desse ponto. Vendedores entraram. Então significa que vendedores estão interessados nessa zona. Estão interessados aqui. Depois desse candle, havia chance de entrar vendedores. Ok? Aí havia chance de formar, porque tinha uma zona em cima forte. Mas depois desses vendedores, a gente ainda viu compradores. E teve uma rejeição. De fato, teve uma rejeição. Mas não suficiente para fazer um candle vermelho. Não foi forte o suficiente. Porque é uma zona de vendedores. Mas a gente está vendo um candle verde aqui na zona, depois um candle vermelho. Então há alguma pressão vendedora ali nesse pavio. O candle, se fosse mais forte, o candle seria vermelho, mas não foi. Ok? Então há mais vendedores nesse candle aqui verde. Há mais vendedores no candle vermelho e menos vendedores no candle verde, ok? Se você comparar ao candle anterior, há bastante vendedores, mas aqui não tem muito, ó, não tem, há poucos vendedores aqui. Há vendedores nesse pavio, mas não suficiente para fazer um candle vermelho. Ok? Porque a gente ainda viu força compradora aqui depois de um candle vermelho. Esperava-se um candle vermelho novamente, porque é uma zona. Mas compradores entraram e o mercado subiu, ok? Então, se isso acontecer numa zona, uma SNR, o mercado pode descer ou continuar, certo? Então, se essa é uma zona forte, o próximo candle seria o vermelho. Se fosse uma zona muito forte, você teria um outro candle vermelho, mas você só teve um candle vermelho aqui nessa zona. Então, a gente vê que não é uma zona de venda muito forte. Aquela de cima, sim, ó, porque a gente viu uma pressão muito forte a partir dali de cima. Ó, uma zona ali muito forte dessa zona. Se você vê algum candle, se você vê um candle vermelho, uma rejeição, um padrão como esse, rejeição e candle de outra cor, você vai seguir o mercado. Depois desse candle, a gente vê aqui ó, uma entrada compradora. Então essa zona não é forte. E depois a gente viu uma força compradora entrando. Ok? Então esse é um padrão do estrela da manhã numa tendência de alta. Ok? Então isso vai funcionar. Numa tendência de alta, esse padrão vai funcionar.
Mas uma tendência de baixa, essa estrela da manhã não funciona. A maioria das vezes ela não funciona. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Ok? Mas é melhor ir, ir com a tendência, sempre a favor da tendência. Ok? Se você viveu algum padrão como esse, é melhor seguir a tendência. Porque às vezes tem um candle de retração ali, mas aqui, como aqui teve alguns candles de retração aqui, mas siga a tendência. Então essa é uma tendência de alta, essa é uma de baixa. Então sempre cheque a tendência para você e tentar ir com a tendência para ter mais chance de ganhar, ok? Há menos chance de ganhar se você for contra a tendência. Tendência de alta e baixa, sempre siga a tendência, ok? Tendência de baixa, então é melhor seguir a tendência. Se você seguir a tendência, você vai ter mais chance de ganhar. Se você for contra a tendência, você tem apenas algumas chances de ganhar, menos chances. Okay? Então sempre siga a tendência. Você pode ir contra a tendência apenas em pontos muito específicos, ok? Como o exemplo anterior. Um candle não vai parar o momento, não vai parar a força. Ó. E aqui a gente está vendo uma rejeição no mercado aqui, ó, uma rejeição nesse candle, rejeição muito forte, numa tendência de alta, e a gente viu aqui uma pressão compradora fazendo um novo high, nova alta, um momentum vendedor. Então, na maioria das vezes, um candle não vai parar essa força, não pode parar a força do momento, ok? Então, aqui, depois desse candle, há muita chance de ter um candle verde aqui, porque esse é um candle de retração, um candle de descanso, numa tendência de alta. Então as opções aqui, uma tendência de alta, a gente tem que observar a tendência e todas as possibilidades. Tendência de alta, a segunda teve uma rejeição, ó. Tem essa rejeição que é o pavio, a terceira aqui apenas um candle não vai parar uma força compradora. Então são três possibilidades aqui. Três possibilidades para dar um call. E a gente tem aqui duas possibilidades, eu acho, de dar um put. Que seriam as possibilidades para dar put aqui seriam quais? A primeira é a zona, né? É uma zona aqui. Mas os vendedores estão ali, não aqui embaixo. E aqui onde o candle fechou, a gente vê entrada de compradores. E os vendedores estão na abertura do candle lá em cima. Então ele fechou numa zona de compra. Então os compradores podem entrar a partir dessa zona aí que o candle fechou. E aqui a gente está vendo uma zona, uma SNR aqui, ok? E a tendência máxima aqui, a tendência maior é de baixo. Então a gente tem duas possibilidades. A zona, que é uma zona de vendedores, e a tendência maior de baixo. Então são duas opções para dar um put e três opções para dar um call. Então é melhor dar um call aqui com os compradores, ok? Porque temos três possibilidades. Depois desse candle, então melhor ir com os compradores. E você tem que observar tudo, essa rejeição, o tipo de candle, o ponto de entrada, a zona que isso aí está acontecendo, e os pontos de entradas de compradores e vendedores e tudo. Você tem que observar tudo para prever o próximo candle, ok? Ok, aqui você pode ver aqui fortes compradores, um candle muito forte aqui, uma presença de compradores muito forte no mercado. Ok, eu vou mostrar aqui. Ok, aqui. Um minuto. Ok, aqui. Nós estamos vendo aqui um padrão de engolfo numa tendência de alta. Padrão de engolfo numa tendência de alta. Pressão compradora no mercado. Depois desse candle vermelho, a gente vê um candle verde engolfando a vela anterior, um engolfo de alta. E os vendedores estão lá em cima, na nova máxima. Os vendedores estão lá na ponta do pavio. E a gente vê um engolfo aqui. Então, aqui nós temos uma razão para dar put,
que é a tendência maior de baixa. Tendência maior é de baixa. E a gente vê uma rejeição nesse candle. Não é uma zona, mas tem uma rejeição ali, ok? Temos duas opções para dar um put. E para dar um call, tendência menor de alta, padrão de engolfo, que é a segunda, é a terceira. O candle quebrou a zona anterior, ele rompeu a zona anterior ali. O level anterior é um candle de rompimento, e os próximos vendedores, o ponto de entrada é lá em cima, lá na ponta dos pavis, ó. O candle fechou longe da entrada de vendedores lá em cima. Então é um candle de engolfo numa tendência de alta. A maioria das vezes um padrão vai funcionar numa tendência de alta. Às vezes não funciona, mas a maioria das vezes ele vai funcionar. Então é melhor seguir a tendência aqui, seguir os compradores, ok? Vamos seguir esse padrão de engolfo. Então a gente tem 4 razões para dar um call e 2 para dar um put. Então é melhor ir com os compradores ao invés de vendedores. Então sempre siga quanto mais a maior possibilidade de vitória. O que você mais tem de possibilidade você segue, ok? Então dou um call aqui. Eu vou mostrar aqui. Ok. Ok, aqui. A gente está vendo aqui novamente uma força compradora, um candle forte, um candle muito forte, sem rejeição na parte de cima. A gente ainda vê... Só um minuto aqui. Ok, aqui nós estamos vendo um candle verde aqui, ok? No candle verde significa que os compradores estão muito fortes no mercado e há uma pressão compradora aqui. Não há zona aqui, não há um level aqui, então a gente pode ir com compradores confiantemente aqui. Se tivesse uma zona aí, a gente daria um put. Porque a gente já viu a entrada de vendedores nos pavis anteriores e esse candle quebrou essa zona, ok? Ele quebrou essa zona de rejeição. Então a gente veria vendedores entrando, porque quebrou aquela zona ali dos pavis, né? Mas, então, sim, ele quebrou a zona anterior, o ponto de entrada, então há uma chance de vendedores entrarem aqui. Se houvesse uma SNR aqui, uma resistência aqui nesse ponto. Aí a gente iria com os vendedores. Se não tem resistência, a gente vai com os compradores, porque a gente ainda está vendo uma forte pressão compradora, presença compradora no mercado. E é um candle forte. Então a gente pode ir com compradores nesse candle aqui. Se não tiver nenhuma resistência ali, ok? Porque a gente está vendo alguns vendedores aqui no mercado, no pavio e no candle vermelho ali, naquela área. Mas agora os vendedores mudaram o ponto ali, eles subiram já, ok? Se houvesse uma resistência é put, mas se não tem resistência é call. Ok? Eu dei um put aqui, por quê? Eu vou mostrar a razão porque eu dei um put aqui. Então há uma zona aqui, aqui uma zona extrema aqui, ok? Toda essa área aqui é uma zona, ok? Eu vou desenhar melhor aqui. Toda essa zona aqui é uma zona, é um level, mesmo level a gente está vendo rejeições, rejeições ali. Toda essa área aqui é um level extremo. E o candle fechou exatamente na zona. E esse é um candle Marubozu. O Marubozu candle é um sinal de reversão. Esse é um sinal de reversão numa SNR, ok? Eu explico isso aí nos meus vídeos, ok? Então é um sinal de reversão esse candle. Esse último candle verde é um sinal de reversão. O segundo é que tinha uma zona ali, uma SNR, ok? Essa é uma SNR aqui e é um número redondo também, né? Tem uma marcação ali de número redondo.
E, então tem duas possibilidades aqui. Ok? Tendência maior também é de baixa. Então a gente tem três possibilidades para dar um put. E para dar um call a gente tem a tendência maior de alta. A segunda é força compradora, um candle verde forte. Ok, então duas possibilidades para dar um call. E três para dar um put. Então é melhor dar um put, né? E quando a gente tem mais chances, mais possibilidades. Porque se você tem mais chances de ganhar com mais possibilidades, ok? Então sempre vá onde você tem mais possibilidades. Ok, aqui. Então há uma zona aqui. Dessa zona até toda essa zona aqui, toda essa marcação aqui é uma zona, né? Toda aquela marcação. E aqui a gente está vendo um candle de engolfo, um engolfo de baixa. Eu vou explicar aqui. Ok, a gente está vendo um engolfo de baixa aqui. Um engolfo de baixa aqui, ó, ok? Padrão de engolfo. Ok, então ainda a tendência é de alta, a gente vê uma presença compradora no mercado nesses candles anteriores. Então os vendedores fortes estão lá em cima. Nesse ponto que o candle fechou, tem poucos vendedores, ó. A gente vê umas rejeições, um candle vermelho, alguns vendedores, mas os vendedores fortes estão lá em cima. E dessa zona aqui, a gente está vendo presença compradora, os compradores entrando desse mesmo ponto, ó. Esses pavis aí mostram que entrada de compradores nesse ponto. Desse ponto aqui, ó, a gente vê, o mercado está fazendo esse ponto como um suporte, né? Esse ponto. Então aqui a gente está vendo um padrão de engolfo de uma zona lá de cima, de uma resistência. Mas aqui a gente vê uma rejeição, tendência de alta, e dessa zona a gente vê nesse ponto entrada de compradores e vendedores lá em cima, onde o corpo abriu. Então aqui há compradores aqui nessa zona. Há vendedores também, mas mais compradores, né? Nesse candle aqui a gente está vendo uma rejeição, essa rejeição. Então a tendência de alta, né? A tendência menor de alta. A gente está vendo uma rejeição e é uma zona, é um level, uma zona aqui, um suporte. Esse ponto aqui está servindo como um suporte. Então isso aí pode ser um suporte, tá, para o mercado. O mercado está usando esse ponto como um suporte. Porque desse ponto a gente está vendo a entrada forte de compradores. Então significa que no passado ele funcionou como um suporte. Por causa da presença compradora que acontece desse ponto. Vendedores entraram a partir daquele ponto de cima, mas quando eles bateram nesse ponto, a gente viu uma entrada de compradores. Então aqui a gente tem três chances aqui de dar um call. Três possibilidades. Para dar um put a gente está vendo o que? Padrão de engolfo. Eu acho que é o padrão de engolfo. Somente um ponto aqui, que é o engolfo. Tem a tendência maior também, que é de baixa. Então são dois pontos, tendência menor de baixa e engolfo de baixa. Ok, duas possibilidades para ganhar. Para dar um put seriam duas possibilidades. E três possibilidades para o call. Então é melhor dar um call aqui, temos mais chances de ganhar, ok? Porque a gente sempre tem que observar cada ponto, as rejeições, a tendência, a zona anterior. Então, às vezes fica meio confuso esse tipo de padrão aqui, mas se você observar todos os pontos de vitória aí que a gente tem, você pode prever o próximo candle, ok? Eu vou mostrar aqui. Aqui eu dei um put, ok? Eu dei um put aqui. Porque por causa desse padrão forte de engolfo, tá? Mas os compradores entraram a partir desse level aqui, ó, ok?
Então eu perdi porque os compradores entraram a partir desse level. Porque eu já expliquei as razões. Haviam três possibilidades para ganhar, para dar o call, porque os vendedores estavam lá em cima e os compradores estavam aqui embaixo, né? E tem uma entrada de compradores aqui. Novamente uma rejeição do mesmo ponto, compradores estão interessados nessa área aqui, nesse ponto. Por isso tem uma rejeição de candle vermelho. E novamente a gente está vendo compradores, né? Não teve vendedores suficientes. Teve um candle forte vermelho de engolfo, candle forte. Depois desse candle a gente poderia ver um candle vermelho também, mas a gente está vendo compradores e não vendedores. Então isso significa que não tem vendedores interessados aqui, ainda os compradores estão interessados nessa área. Então não há entrada de vendedores nesse ponto. Isso significa que os compradores estão interessados, não vendedores. Então essa área aqui é uma área de compradores. Então novamente compradores vão entrar a partir desse ponto, ok? Ok, aqui. Eu dei um call aqui, ok, teve um delay aí, porque teve por causa desse tempo aqui, eu estava atrasado, eu entrei atrasado, ok? Então nessa área aqui, há uma zona aqui, há um level aqui, desse level, é uma tendência de alta. A gente está vendo um ponto de reversão nessa zona, aqui nesse level. E depois desse candle forte vermelho, a gente viu a entrada de compradores e não vendedores. Então significa que os compradores estão interessados, estão ativos aqui nessa zona. Então os compradores vão entrar a partir desse level. Eles vão entrar a partir desse level até atingir lá em cima, aquele ponto lá em cima. Então, e se o mercado quebrar aquela zona, romper, se o candle romper aquela zona assim, dessa maneira, então o próximo candle vai ser verde na maioria das vezes. Se o candle não quebrar, não romper essa zona, se ele fechar um pouco abaixo ali, ó, dessa forma, se o candle não romper, fechar abaixo, então há uma chance de vendedores entrarem. Por quê? Porque a gente viu a entrada forte de vendedores a partir desse ponto. E há um número redondo aqui também no mercado. O mercado está respeitando esse número redondo. O mercado está respeitando essa zona. Então, a partir desse ponto, a gente viu vendedores entrando forte aqui. Então, se o candle fechar abaixo desse número redondo, ou um pouco abaixo ali da resistência, o próximo candle pode ser vermelho. Se o candle romper ali o corpo do último candle, do vermelho, então o próximo candle deve subir. Mas nessa zona aqui, a gente está vendo entrada de compradores. Compradores estão interessados nesse ponto aqui no momento. Então, o próximo candle vai subir novamente. Ainda compradores querem continuar pelo menos até ali aquela resistência lá em cima onde está o candle vermelho. Ok. Ok, aqui. Okay, a gente está vendo aqui uma rejeição rejeição do mesmo número redondo. E o candle não conseguiu romper a zona anterior, o level anterior. Ok, me desculpe. Posso fazer uma pergunta? Ok, sim. O pequeno candle verde. Eu tenho uma dúvida sobre esse candle pequeno vermelho, verde. Esse candle pequeno aqui, verde, eu tô vendo uma grande rejeição dos vendedores no pavio ali. Porque é um candle fraco. Ok. Se você vê o pavio de baixo, ele é menor do que de cima ali. Então, essa é a minha dúvida. Se a gente viu um pavio. É isso, por favor. Essa linha, por favor. Essa aí também. Se a gente viu na esquerda também, traça na esquerda também, por favor. Aqui. Ok. Então, eu tô pensando. Eu também tô vendo um martelo invertido. O candle verde que você iniciou a linha. Então, eu tô vendo uma rejeição muito grande de vendedores. Eles estão dominando, na minha opinião. Não aqui é isso, nesse martelo invertido. Então,
Nessa zona eu tô vendo vendedores dominando. E esse candle que eu tô falando, esse candle verde pequeno, aquele outro candle pequeno da frente, ele tá próximo dessa zona. Então eu tô pensando, aí eu pensaria em dar um put, porque eu tô vendo presença compradora aqui. Então, tô vendo que meu conceito está errado, porque o próximo candle foi verde. Então, essa é a minha dúvida. E eu daria um put ali naquele candle pequeno ali, por causa dessa zona de vendedores. Ok? Aqui, ó, aqui. Eu já te disse, isso foi uma zona no passado, ok? Eu já falei, isso aqui foi uma zona. Isso é uma resistência no passado. Novamente, o mercado respeitou essa zona, ok? Há vendedores lá em cima, nessa hora. Eles entraram lá de cima e vieram até aqui embaixo. Há vendedores, alguns vendedores que desceram até aqui, ó. Novamente, dessa mesma zona, a gente viu uma entrada de vendedores, mas não teve entrada igual teve naquele candle vermelho. Ó. Entrou menos vendedores nesse candle verde. Depois dessa rejeição, a gente vê vendedores. Depois dessa segunda rejeição, a gente vê entrada de compradores. O que isso significa? Significa que os compradores estão interessados, compradores estão dominando. Não tem vendedores suficiente para dominar os compradores, ok? E essa aqui é uma zona, ok? Essa aqui é uma zona. No passado isso era uma zona, um level, ok? Era uma resistência, ok? Agora o mercado agora é um suporte para o mercado. O mercado tem um suporte da mesma zona que foi rompida. O mercado está tendo um suporte da mesma zona. A gente está vendo a entrada de compradores. Novamente aqui, ó, uma rejeição e depois a gente vê uma reversão, um sinal de reversão da mesma zona. Então, no passado era uma resistência, agora é um suporte. Ok? Ok, obrigado. E dessa zona a gente vê forte pressão compradora, entrada de compradora. Entrada de compradores aqui. E novamente a gente vê uma rejeição da mesma zona. E depois não teve vendedores a partir desse candle forte. Há vendedores nos pavis, a gente vê, mas não o suficiente para fazer um candle vermelho. A gente vê aqui tem vendedores, é um candle verde, mas a gente não viu depois aquele candle forte vermelho. A gente não viu um candle vermelho. Então não tem vendedores suficiente. Ó. Por isso que a gente vê um candle verde. Aqui também é a mesma coisa. Não teve vendedores suficientes para fazer um segundo candle vermelho. Significa que os compradores estão interessados nessa área e não há vendedores interessados aqui. Apenas alguns vendedores estão interessados aqui nessa zona. Por isso que eu estou vendo um candle verde aqui, esse aqui, apesar de pequeno. Agora aqui a gente viu uma rejeição do número redondo, a mesma zona. Como eu falei, se o candle fechasse acima, rompesse, a gente poderia ir com os compradores, mas se o candle fechasse abaixo da zona, há uma chance de reverter. Porque a tendência de alta, porque tem um candle forte aqui, o mercado pode ir até essa zona aqui e novamente rejeitar e descer dessa zona, ok? Então é melhor dar um put aqui nessa zona. Isso pode ser um padrão topo duplo aqui se o candle fechar na zona. Por causa dessa pressão compradora forte, o mercado pode tocar ali a zona. Se o mercado tocar essa zona, ele deve rejeitar da mesma zona e descer. Então é melhor dar um put aqui, porque não foi um candle de rompimento. Ok? Então você pode facilmente aqui com os vendedores nesse próximo candle. Ok? A gente pode ter uma rejeição ali do mercado. Há uma rejeição do mesmo número redondo. O mercado está respeitando essa zona aqui, por isso que a gente viu uma rejeição ali. E agora a entrada de vendedores. Os compradores podem tentar subir até o candle ali, mas vai rejeitar. Porque o candle anterior não conseguiu romper aquela zona, não conseguiu nem atingir aquela zona.
ok? can see again Eu posso ver novamente sellers enter. entrada de vendedores. I already explained Eu já this expliquei method esses previously. pontos aqui anteriormente. Here Aqui, we are ó, a seeing gente está vendo um momento rápido de entrada de vendedores, compradores sellers entry from the e same entrada rápida de vendedores this novamente, is depois de a uma zona. double top pattern. Então esse aqui é um padrão This topo is duplo. a double top É um pattern. padrão topo duplo esse padrão And aqui. here I will show E aqui eu vou mostrar aqui, okay here que aqui this is a double top esse é um padrão topo duplo. Agora a gente pode ir com os vendedores a partir desse pattern. ponto. At the first attempt most of the Na time primeira the candle can't break the level Na primeira vez o candle não conseguiu vencer esse suporte aqui. Na segunda vez because we are seeing ele nem tentou, pattern again. porque a gente está vendo, a gente viu um padrão de engolfo ali, Again we are não seeing funcionou, double top pattern from mas agora a gente está vendo um padrão topo duplo da mesma zona. Então se você vê um padrão desse aqui, significa que o mercado deve respeitar esse padrão. Na primeira vez ele não conseguiu romper, mas na segunda ele deve tentar e deve conseguir, ok? Então aqui, okay this is a level essa é uma zona. from the same level we Da are mesma zona a gente está vendo, from this level dessa we are mesma zona a gente está vendo sellers enter entrada de vendedores, this level. tentando quebrar essa zona, mas falharam. Again Novamente, compradores entraram, is trying novamente está tentando quebrar essa zona aqui, ó. Está tentando muito forte, may break e significa que agora pode quebrar essa zona, ok? Muito facilmente, porque há mais chance de quebrar essa zona, because we are seeing porque a gente viu fortes rejeições, e essa rejeição aqui é bem pequena, essa rejeição do último candle, ó. Dessa zona aqui, uma rejeição bem menor do que as anteriores, ó. Pouca rejeição nessa zona aqui, ok? Alguns compradores estão interessados, mas não compradores o suficiente. enough buyers in. Então não há compradores o suficiente. Então aqui a gente pode ir com os vendedores, Okay here ok? to place here a higher option. Então para dar um call aqui, a gente teria apenas uma possibilidade, que é a tendência menor de alta. Second possibility, Aí a segunda, this is a level. essa aqui é uma zona, uma SNR, I think um suporte. two possibilities. Eu acho que são só essas duas para dar um call, Second attempt ok? it is easily break this Então eu acho que this here to place eu acho que vai ser quebrado facilmente essa zona. Então minor 27. para dar um call eu teria duas opções apenas, é uma tendência de alta e tem um suporte ali. Lower option. Para dar um put, a gente tem algumas possibilidades. Possibilities A primeira, tendência maior de baixa. possibilities Segunda, double top pattern, padrão topo duplo. double top pattern, and the third E a terceira is strong. é forte presença vendedora num candle forte. É a segunda tentativa de um candle forte na mesma zona. Ele não conseguiu na primeira, mas na segunda novamente um candle forte batendo ali na zona com pouca rejeição no pavio embaixo. Não teve rejeição forte dessa zona. Então o candle forte e pela segunda vez na mesma zona com pouca rejeição, a gente tem mais de 3 razões aqui. Temos 3 possibilidades para ir com os vendedores e somente 2 para ir com os compradores. Então é melhor seguir o que tem mais possibilidades, ok? Então aqui é melhor dar um call. This level. Dar um put, desculpa. Aqui é melhor dar um put. I placed lower option. Então aqui eu dei um put, porque This double top pattern. esse é um padrão topo duplo. Eu expliquei já esse, Also ok? placed my trade with this reason. No meu último vídeo eu dei uma entrada com esse padrão topo duplo, e padrão fundo duplo geralmente funciona. Directly Então você pode ir direto, depois desse padrão você pode ir direto fazer uma entrada direta depois desses padrões que deve funcionar. Às vezes você perde, mas a maioria das vezes vai funcionar e você vai ganhar. Então, if you see any se você ver qualquer padrão como esse, follow então siga esses padrões aí, siga essas possibilidades, ok? a strong candle, Candle forte, depois dessa zona aqui, very strong candle. um candle muito forte. Okay, this is a strong candle. Então, esse é um candle muito forte, This is a strong candle. é um candle muito forte esse aqui. The trend is A tendência de alta ainda. if you see E any se você ver qualquer candle muito forte, já te falei,
eles revertem o mercado. Candle muito exagerado. E a tendência é de alta. and we are E a seeing gente está vendo uma rejeição também, there ok? is any level Então, se tiver alguma zona aqui, a gente pode ir com os compradores, pode dar um call aqui. Se não tem nenhuma zona, a gente vai com os vendedores, strong porque seria uma força muito grande sem nenhuma zona para parar ela. Ok? Então a gente daria um put se não tivesse nenhum level ali, ó. Candle forte, pressão vendedora no mercado. will continue Então o mercado quer continuar, pelo menos até a próxima zona. Se não tivesse, então, se não tivesse nenhum level ali, o mercado ia descer, mas se tem, the strong o mercado vai reverter, porque candles fortes, eles revertem o mercado, isso eu já expliquei antes. Então ali a gente viu uma zona. Então é por isso que eu estou checando aqui, estou checando no passado, os levels aqui. a level. Então um level aqui, outro level aqui. Esse aqui é um level, essas duas marcações aqui são level. Check the Eu preciso checar também se é um level forte. Tem que checar se o level é forte. place area. Aqui, daí a gente, se for forte, a gente pode dar um call, ok? Okay, this is a reversal. Então é um ponto de reversão, tá? É uma zona de reversão. Show. Eu vou mostrar aqui. Here also we are seeing Aqui também a gente está vendo uma reversão, okay. ok? So Então, esse level aqui, só um minuto, eu vou mostrar. okay, this Ok, esse level aqui. this whole area. Toda essa área aqui, ó. Okay, this whole Toda area essa is a área reversal. é um ponto de This reversão. whole area is Toda essa área é uma área de reversão. I have drawn only Mas eu vou usar apenas. Por causa do tempo, eu só fiz uma linha, tá? Por causa do tempo que eu tinha ali. Mas the price, o preço tá aqui, ó. Tô vendo a barra de preço aqui, ela ajuda também. the strongness of Ok? Então eu trouxe só uma linha por causa do tempo. this Então whole aqui, area, toda essa área aqui, desse level até esse. Toda essa área aqui, from this level to this desse level até esse level aqui, ó. Toda essa área é uma zona. whole area. Toda essa área é uma zona, um ponto de reversão. Toda essa área é uma zona de reversão. Então, This is a level então isso é uma zona. Eu estou vendo uma rejeição and the trend. e uma tendência de alta This is a strong e é um candle muito grande que é um sinal de reversão. the trend is Então, tendência de alta. 2, candle muito grande, muito forte. I am seeing a E, rejection. e eu estou vendo uma rejeição também a partir do level da zona, ok? I am seeing E a SNR. é uma SNR, é uma zona forte, é uma zona de reversão, ok? Já foi checado. Então, aqui a gente tem 4 possibilidades para ganhar dando um call, We go with buyers. se for com os compradores, Okay, we have ok? one possibility A gente tem, se for para dar um put, a gente tem a primeira opção aqui é que tem um candle forte, segundo que é uma tendência de baixa, aliás, tem a tendência de baixa, tendência maior de baixa. Então, apenas 2 possibilidades aqui para dar um put. okay, a strong Então, bullish candle. candle forte. If you see any Se você vê qualquer candle muito forte assim, significa que há muita pressão vendedora nesse ponto. E a tendência maior é de baixa. Numa tendência de baixa, você vai ter candles bullish candles, fortes como esse. Ok? Você vai ter muito candle forte numa tendência de baixa. Então você poderia ir com os vendedores facilmente aqui. Então só tem 2 possibilidades para dar um put e 4 para dar um call. first is miss the trend. Então a primeira é tendência, a gente está vendo muitos candles verdes aqui, então é melhor ir com os compradores nessa tendência de alta, And ok? a E aqui é uma SNR, né? SNR levels SNR significa pontos de reversão, and we are ok? seeing a E a gente está vendo aqui uma rejeição da mesma zona, rejection. uma rejeição aqui da mesma zona. Isso significa The buyers que are os compradores estão entrando no mercado. there is a rejection. Há uma rejeição aqui, tá? Buyers are entering. Compradores entrando no So mercado. there is a chance Então há uma chance de reversão. a strong. E um candle muito forte vai reverter o mercado. Here Então aqui a gente 4 winning tem 4 possibilidades para dar um call buyers. We have e 2 possibilidades para ir para dar um put. so it's better. Então é melhor dar um call aqui, então. Ok? So many people Então muitas pessoas dariam um put aqui por causa desse candle muito forte. if you Mas se você observar o mercado, se você observar todas as possibilidades para ganhar,
você iria com os compradores ao invés de vendedores. O mercado às vezes pode ser um pouco confuso, porque é um candle muito forte aqui, você acha que desceria, mas tem que observar o mercado. Você tem que observar todos os movimentos e ver o que tem mais possibilidade de ganhar. Ok? Então há mais chance de ganhar aqui dando um call. Okay? Mas tem que observar toda a movimentação do mercado, as zonas. Ok? Ok, aqui. Você pode ver aqui, eu ganhei. Então, novamente compradores entraram na mesma zona. Então foi uma vitória. Então você precisa observar tudo, tudo. Todas as SNRs você tem que observar, as rejeições e a tendência. E a área de compradores e a área de vendedores, onde eles entram com força. Eu já expliquei esses pontos, tá? Dessa zona até aqui a gente está vendo entrada forte de vendedores. Então tem vendedores lá em cima. Então quando o mercado bater naquela zona de novo, os vendedores podem entrar a partir daquela zona. Então se você tiver alguma entrada de vendedores, quando chegar nesse ponto aí, você pode ir com os vendedores. Ok? Se tiver uma confirmação de 5 segundos, quando o mercado chegar lá em cima, se bater lá em cima e você tiver uma confirmação de 5 segundos, você pode ir com os vendedores, ok? Porque essa é uma área de vendedores. Então, se você vê uma pressão compradora, uma pressão forte de vendedora, isso significa que há vendedores ou compradores na zona. Então, sempre observe a tendência e as SNRs, as entradas fortes de compradores e vendedores. Ok? Pontos de entrada de compradores e pontos de entradas de vendedores. Eu já te disse, eu já mostrei aqui os pontos de entrada, que os compradores estão aqui nesse pavio, então você precisa sempre observar aqui os pontos de entrada de vendedores e compradores e os sinais de reversão, okay? Candles de reversão no mercado. A gente precisa observar os candles de reversão no mercado e as zonas, ok? Você tem que observar os padrões também, ok? Você tem que observar tudo, todos os pontos para prever o próximo candle. Se você observar essas possibilidades de ganhar enquanto está ganhando, você vai ter muita assertividade, porque quanto mais possibilidades, mais chance de ganhar, ok? Ok, um minuto. Vou mostrar aqui alguma coisa. Ok, eu vou explicar aqui. Ok, aqui eu vou explicar somente sobre a tendência agora. A tendência. A tendência é uma possibilidade de vitória, mas se você for com a tendência continuamente, você vai ganhar mais de 60% das vezes, se você for com a tendência. Se você for contra a tendência, você vai ter somente 20 a 30% de vitórias. Então, se você só de seguir a tendência, você vai ter mais de 60% de chance de ganhar. Eu já expliquei sobre sinais de reversão no mercado, esse é o sinal de reversão, esse é o sinal de reversão. Nas zonas, nas SNRs, você pode usar os candles de reversão e ganhar 70% das vezes, ok? Se você seguir a tendência e combinar com os candles de reversão, se você combinar essas duas possibilidades, tendência e sinais de reversão, se você combinar esses dois, você vai ter mais de 70% de chance de ganhar, mais de 70% de vitórias. Então você precisa combinar todas as possibilidades de vitória para ter melhores resultados. Se você combinar todas essas possibilidades de vitória, é fácil prever o próximo candle. Se você tiver 5 opções para dar put e 2 para dar call, se tiver essa situação, dá um put, porque você tem mais chance de ganhar. Então você vai diretamente seguindo o que você tem mais possibilidade. No caso seria um put, né? Então
Acontece loss, tá? Nem sempre você vai ganhar. Esqueça sobre loss. always focus on winning. Não se preocupe, If you ok? focus on winning trades, Se você focar em vitórias, você vai ter mais vitórias. Então, não foque em loss. you focus on loss trades. Se você focar em loss, você vai ter mais loss. So don't Então, focus on não foque em loss. more Sempre vá onde tem mais possibilidades de vitória. Se você seguir isso, você vai ter mais vitórias. okay, this way you can predict the next. Então, isso é como você pode prever o próximo candle, That's why till now juntando mais possibilidades possíveis. SNR level Então, são esses pontos: SNR, and the rejeição, área de compradores, buyers entry point and ponto de entrada de compradores, reversal. sinais de reversão, candlestick de reversão e continuidade, These two patterns. e esses padrões aqui. Aqui é um topo duplo, Bottom então tem um fundo duplo também e tem cabeça, ombro, cabeça, cabeça, ombro. these Então esse é um padrão de reversão. these Então four patterns. esses 4 padrões são More suficientes. patterns. Há mais padrões, mas esses 4 padrões e o engolfo também. Five patterns are Então esses 5 padrões são muito importantes, ok? there are so Então many há muitos candles in the market. tipos de candle no mercado, muitos tipos de candle, These nine mas os 9 que eu já expliquei são importantes. these are Então I isso, explain this é por isso que eu explico todos esses pontos aqui, porque são os pontos mais importantes. combine this E se você combinar todas essas possibilidades de vitória, você pode facilmente prever o próximo candle. Então esse é o tópico de hoje e como analisar no mercado. Se você tem alguma dúvida sobre esse tópico, pergunte agora, ok? Eu vou explicar a sua dúvida, vou tentar explicar. Alguém aí quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto? Yes. Sim? I think we all are fine. We don't have any issue. Okay, good. Okay, is there anyone? Ok, mais alguém? Alguém tem uma dúvida? Sir, please share this video in group. We want to see again this video. Eu gostaria, Hey, you need Go- you need this video. eu gostaria de ver essa aula de novo. Eu vou mandar esse link aqui. Eu vou mandar esse link aqui para vocês assistirem de novo, tá? A aula fica gravada. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. Okay, is there Ok. anyone to ask me? Mas alguém tem alguma dúvida sobre esse tópico? Please share all video link. Yes. Hello. Olá, sim? Sir, please. Então, por favor, Please tell me. me diga. On a live class or live market class or it's already recorded This is a video. video. Ok. Isso vai estar no vídeo. Você vai poder assistir o vídeo. Try please why not teaching live class, sir? Teach me. I didn't get you. Eu não entendi o que você falou. Não consegui entender sua dúvida. Okay, I will text you. Ok, eu vou mandar eu vou escrever aqui, ok? Okay, sir. Bro, this is live class, not the recorded session. I didn't get you. Eu não entendi. No, I'm answering to Eu that person. eu tô respondendo aquela pergunta. Essa aqui é uma aula ao vivo, ok? That person is confusing about. Essa pergunta tá meio confusa. Eu não sei se é uma aula gravada. Isso aqui é uma aula, é uma aula ao vivo, não gravada, ok? É uma aula ao vivo. Ok, mas eu vou dar a aula gravada para vocês, ok? Ok, fiquei em dúvida aqui. Because of one class is missed Porque so that Per- head and shoulders and double top everything I missed that class also. então é porque eu acho que eu perdi a aula ali dos padrões. Actually, I didn't. Na verdade, eu não expliquei sobre os padrões, mas eu vou explicar amanhã, tá? Eu não expliquei sobre esses padrões aqui, eu vou explicar amanhã, ok? Então amanhã eu vou explicar para vocês alguns padrões a mais, ok? Okay, I'm going to close this session. Ok, eu vou fechar essa sessão. Se você tiver alguma dúvida, me contate, pratique na demo, ok? Contact me on Telegram. Me contate no Telegram, qualquer dúvida, e eu vou tentar explicar, ok? Okay, I will give you the video recorded. Ok, eu vou mandar o vídeo para vocês, o vídeo aula gravada no final do curso. Não se preocupe, eu vou compartilhar, ok?
Vou compartilhar no Telegram com vocês, ok? Okay, I'm going Ok, eu vou fechar essa sessão. to have any questions. Se você tiver alguma dúvida, me perguntem no Telegram, ok? Até mais, senhores, boa noite.